Senhoras e senhores, e hoje no Engravatado Podcast eu vou falar com ele, que para achar um tempinho na agenda dele foi grande. O homem já veio de férias, eu acho que foi umas férias forçadas, porque o homem é bem requisitado. Professor, advogado criminalista e doutor. Boa tarde, Ângelo. Uma satisfação grande estar aqui com vocês. Um grande prazer estar aqui no Engravatados. Conte comigo. Doutor Lucas Vila, é uma satisfação nossa aqui do Engravatados Podcast trazer você como advogado, como doutor e talvez um possível candidato, né, aí nas próximas eleições, mas isso aí é mais lá na frente que a gente vai conversar. Nessa sua carreira toda jurídica, podemos dizer, já vai aí quantos anos já? De advocacia eu tenho 16 anos, Ângelo. Eu me formei, está com 16 anos, então logo me formei e sempre advoguei. Sempre tive na minha cabeça muito clara essa ideia, que eu queria advogar. Nunca pensou em fazer concurso público? Não, nunca pensei. Tenho o maior respeito por todas as profissões públicas, mas acho que é uma questão de vocação, sabe, Ângelo? Eu muito cedo comecei a estagiar num escritório de advocacia, foi o escritório de um professor meu, o professor Nelson Neri. Lá também tive a oportunidade de trabalhar com o Dr. Joaquim Almeida, que foi um dos meus grandes mestres na advocacia também. E tão logo eu tive essa oportunidade de ter um contato com a advocacia privada, eu percebi que era daquilo ali que eu gostava, era aquilo ali que ia me fazer feliz. Eu gosto da adrenalina da advocacia, aquela coisa de não tem tédio, todo dia é uma coisa diferente, cada causa é uma causa. Eu não consigo me ver como um burocrata num escritório atrás de uma mesa fazendo a mesma coisa todo dia, não consigo. Tem que ter a aventura. Aventura. É. Tantas aventuras que em 2016 foi vice-presidente da OAB Piauí. Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência fantástica, Ângelo. Eu, desde que me formei, sempre tive uma relação assim próxima com a OAB, né? Falei para você do professor Nelson Neri, que foi o meu primeiro contato com a advocacia, quando eu estagiei no escritório dele. E quando eu estagiei com ele, ele era presidente da ordem aqui no Piauí naquela época. Então eu já tive aquele primeiro contato e eu via, poxa, que bacana você se doar trabalhando pela instituição. E aí, a primeira vez que eu ocupei espaços na ordem foi quando eu fui presidente da comissão do Jovem Advogado, ainda recém-formado, quase que recém-formado, e comecei a iniciar um trabalho pela advocacia. E a ordem é assim, Ângelo, quando a gente passa por lá e a gente sente o prazer que é você lutar pela causa da sua profissão, você fica com aquele desejo de estar sempre contribuindo, né? Então, por lá, na comissão do Jovem Advogado, foi na gestão, inclusive, do presidente Sigifroy Moreno, a gente batalhou por uma série de bandeiras, como, por exemplo, a criação do piso salarial para a advocacia, que eu percebia que os jovens advogados muitas vezes trabalhavam em departamentos jurídicos de empresas ou em grandes escritórios de advocacia recebendo remunerações muito baixas, né? Então a gente encampou essa batalha pela criação do piso salarial, que aqui no Piauí foi um dos primeiros do Brasil, um dos primeiros estados que levantou essa bandeira. A gente preparou o curso de iniciação à advocacia. Eu fui o primeiro coordenador do curso de iniciação à advocacia, juntamente com a Escola Superior de Advocacia, num formato voltado para preparar as pessoas para a advocacia. Porque você é estudante de Direito, né, Ângelo? Você sabe que as faculdades de Direito não formam advogados. O sujeito sai de lá formado, mas ele não está preparado para advogar, não, né? Só tem a teoria. Exato. E aí a gente criou um formato de curso preparando o jovem para a iniciação à advocacia, ensinando justamente aquilo que as faculdades não ensinam. Como é que a gente precifica honorário, como a gente faz um contrato de honorário que deixa a gente seguro, né? Como é que a gente atende um cliente, o que é que você não pode dizer nunca para o seu cliente, que tipo de documento você precisa pedir dele, como você se prepara para uma sustentação oral, a prática, né? E aí, a gente foi levando esses projetos e se apaixonando cada vez mais. Já na segunda gestão que eu tive na ordem, já foi trabalhando na Comissão de Direitos Humanos, muito ligado à questão dos problemas prisionais. Eu sou um estudioso dessa área, né? Então acabei somando ou tentando somar nesse aspecto, muitas vezes lá ajudando a pacificar rebeliões nos presídios, algumas experiências, inclusive, bem emocionantes. E aí, dentro dessa caminhada, acabei sendo vice-presidente da ordem, né?
na gestão do presidente Chico Lucas. Quando vice-presidente, a gente coordenou as comissões todas, o vice-presidente é o coordenador geral das comissões. Naquela época, o vice-presidente também tinha a atribuição de ser o coordenador das subseções e das salas da OAB. Todas as salas da OAB no estado todo ficavam sob responsabilidade do vice-presidente. O vice-presidente é o presidente da primeira Câmara do Conselho da Ordem, que trata de todos os registros de sociedades de advogados, de atos constitutivos, aditivos, contratos de advogados associados, tudo isso passa pelo vice-presidente. Então, tinha uma série de atribuições e um mundo, era uma quantidade enorme, mais de 30 comissões para a gente coordenar e fazer um trabalho organizado. As comissões são o pulmão da OAB, né? Elas estão pulsando e são elas que fazem a OAB chegar até a sociedade. Então foi uma experiência para mim fantástica. Primeiro porque eu aprendi muito, conheci muitas pessoas, abri uma visão interessante para o que é gestão. Nunca tinha participado de nada que tivesse relação com uma gestão daquilo que não é meu, né? Lá você está gerindo os interesses de outras pessoas, de uma classe, de uma categoria toda. Eu estava acostumado a gerir só meu escritório de advocacia, né? Então, de repente, você está ali representando outras pessoas, entendendo, conhecendo a advocacia, a realidade da advocacia do Piauí inteiro, tentando desatar esses nós em favor da advocacia como um todo. Então, para mim, foi uma experiência impagável, né? Impagável. Então, assim, doutor... uma coisa é você estar no bastidores, né? E outra coisa é você estar dentro, ao ponto que gostou tanto da coisa que chegou a se candidatar à presidência da ordem, né, aqui do Piauí. Como é que foi essa experiência de tentar galgar esse cargo aí, que é o maior, né, a nível estadual? Ângelo, foi uma experiência também muito interessante. Quando eu resolvi me candidatar a vice-presidente, eu estava num momento assim muito muito tranquilo da minha vida, meu escritório tranquilo, né? minha advocacia estabilizada, mas eu pensei, poxa, agora que a minha advocacia já está mais tranquila, é a hora de trabalhar pela classe, né? E eu resolvi ir para a linha de frente para essa batalha. Quando encerramos, ou quando chegava perto de encerrar a gestão, quase que como um movimento natural, uma quantidade grande de pessoas começou a me instar apoiando e sugerindo que eu deveria ser o candidato a presidente. As pesquisas feitas me indicavam sempre como aquele com maior intenção de voto, os colegas chamando para batalha, e aí você sabe como é advogado. Advogado não corre de batalha, né? Quando o desafio surge, alguém chama a gente encampa o desafio. E eu estava disposto, realmente eu estava muito disposto a trabalhar pela advocacia, estava empolgado por trabalhar pela advocacia, entendia, depois de 3 anos dentro da gestão, sabia onde estavam os gargalos, sabia onde é que estavam as deficiências. As deficiências, os pontos de acerto da nossa gestão, que foram muitos. O presidente Chico Lucas fez uma grande gestão, com a principal marca de ter aberto as portas da OAB. Para os jovens advogados, para os advogados em início de carreira. A OAB virou uma casa de todos, em que todo mundo conseguia ser do tamanho que quisesse lá dentro. E a ideia era manter esse modelo de uma OAB aberta, que conseguisse atingir ainda mais locais onde ela não estava conseguindo chegar, né? Em favor dos advogados. E aí a gente encampou essa batalha com um grupo muito forte, bom, que continua unido, que caminha com a gente até hoje. Estivemos na dianteira da caminhada o tempo inteiro, né, Ângelo? Inclusive, nunca houve uma pesquisa em toda a caminhada, desde pré-campanha até o fim, em que nós não estivéssemos liderando as pesquisas. Nós tínhamos 4 chapas, e aí, literalmente, não é uma força de expressão, literalmente, na véspera da eleição, a gente teve uma união de 2 chapas, né? Você considera essa união como uma traição, ou que não esperava isso? Ângelo, é do jogo. O jogo político tem essas coisas, né? Cada um vai tendo as suas estratégias. Realmente eu não esperava. Com uma convicção minha, eu continuo achando que não é razoável que esse tipo de união possa acontecer, porque existe um prazo para o registro das chapas. Depois do registro das chapas, não é mais possível fazer uma fusão. É possível substituição de membros na chapa, mas na minha visão, substituição de membros por alguém que já é candidato em outra chapa é como a gente imaginar que na véspera da eleição, por exemplo, o Ciro deixasse de ser candidato para ser vice do Haddad, para derrotar o Bolsonaro, né? Então, você considera que isso foi um golpe?
Não vou usar essa expressão, porque eu acho que no jogo político todo mundo quer ganhar a eleição, né? Então foi a estratégia que as pessoas visualizaram naquele momento. Nós falhamos em 2 aspectos, não antecipamos essa possibilidade, nós não imaginávamos que isso fosse acontecer, e mesmo quando aconteceu, nós não acreditamos que seria possível transferir os votos num espaço de tempo tão pequeno. A gente duvidou que isso fosse possível, porque a gente vinha de uma trajetória ascendente muito, muito boa. A gente tinha acabado de ter uma situação de impugnação da nossa vice, da Nayara, que a gente teve uma grande vitória no Conselho Federal, em que ela foi né, determinado que ela sim poderia ser nossa vice. Nós tínhamos acabado de vir de um debate na antevéspera da eleição, em que nós fomos muito bem, né, estávamos sendo muito elogiados. Então, nossa campanha estava num crescendo de uma certa estabilidade, de tranquilidade. E, sinceramente, nós não acreditamos que aquela união fosse transferir de forma quase que imediata, como aconteceu, os votos de um dia para o outro, né? Alguns pontos, inclusive, focais em subseções, a gente até acreditava que, como os votos não fossem transferir, talvez até revertessem para a gente, né? Mas o cenário foi diferente. É do jogo político, Ângelo. Eu não julgo, não condeno. Para mim, isso não foi a grande questão. Condeno muitas outras coisas que aconteceram naquela campanha. Em 2018, inclusive, um dos candidatos, que é o Celso Barros, que ganhou, né, ele deu uma entrevista no portal e disse que... E isso repercutiu bastante. Você acha que isso lhe afetou bastante quando ele disse que você estava... A sua presença, você estava muito omisso da OAB? Ficou muito omisso? Não, acho que não repercutiu não, Ângelo, porque as pessoas me conhecem. Eu acho que a advocacia me conhece. Isso, para mim, é uma coisa que me dá uma certa tranquilidade. Porque, veja, para mim, como eu dizia, eu não censuro a união das chapas, acho que isso é do jogo político. Eu censuro a forma como foi feita campanha contra mim por algumas pessoas e alguns grupos, né? Uma campanha de tentativa de assassinato de reputação. E isso serviu para mim, Ângelo, para eu perceber como, felizmente, a minha reputação está construída de uma forma que não é tão fácil de destruir, né? Tentaram criar todo tipo de coisa em torno de mim. Eu, um sujeito que, desde sempre, trabalho de manhã, de tarde e de noite. Eu sou um sujeito que começa a trabalhar 8 horas da manhã e volto para casa 10 horas da noite. Eu sou advogado, vivo da advocacia, né? Eu sempre estudei, fiz mestrado, fiz doutorado, estou indo para o pós-doutorado agora. Dou aula desde sempre, né? E sou respeitado como professor, né? Uma referência para muitos. Felizmente, há quem diga gentilmente isso. Produzo, né? Estou sempre escrevendo, estou sempre publicando, estou fazendo cursos, palestras. Então, e ainda dedico minha vida a trabalhar pela OAB desde, como eu disse para vocês, desde quando eu era um jovem advogado trabalhando na comissão do jovem advogado. Sempre estive lá dentro trabalhando. Então, essa foi uma das questões que eu acho que ninguém consegue vincular a minha imagem. Olhar para mim e pensar, o Lucas é uma pessoa que não trabalha, o Lucas é uma pessoa irresponsável, o Lucas é uma pessoa que não tem comprometimento com as causas que ele defende. Porque eu acho que as pessoas me conhecem. Isso, infelizmente, não colou, como não colaram outras coisas ainda mais patéticas, como, por exemplo, dizer que eu sou satanista. Você viu? Não sei se você chegou a ver essa história. O Lucas fez um pacto com o diabo para ganhar as eleições da OAB, né? Então, isso era uma coisa que, vou te dizer com toda sinceridade, eu achava era cômico. Eu achava caricato. Criaram essa história. Criaram as mais diversas histórias a todos os respeitos. Que quiseram criar vinculação política minha, em que eu era, ao mesmo tempo, eu era um sujeito que eu era ligado ao PSDB e ao PT, né? Eu nunca entendi essa visão meio distópica aí da realidade, em que eu era, ao mesmo tempo, vinculado politicamente aos dois lados, né? Então, era uma coisa que eu, que nunca fui, não era filiado a qualquer partido político, sempre tive uma história de independência, embora não criminalize envolvimento com política. Pelo contrário, acho que a gente tem que parar com essa ideia de achar que a pessoa se envolver politicamente é um crime, é um demérito, né? Pelo contrário, Platão já dizia lá pra gente, quem diz que não gosta de política vai passar o resto da vida sendo administrado por quem gosta, né? Então, se você tem boas ideias, tem bons valores e tem boas convicções, você tem que se envolver sim.
E isso foi o que me levou, inclusive, a me envolver com política de classe, né? Porque eu tenho minhas ideias, tenho meus valores e eu acredito que a gente precisa trabalhar pelas coisas em que a gente crê. Né? Acredita, né? Em 2018 também, você falou e frisou que a OAB que não era para ser comandada, né, por advogados com meia dúzia de interesses. Né? Que interesses seriam esses? Seriam interesses fora, pessoais? Como que seria? Eu não sei de onde foi essa fala, mas o que eu digo sempre e continuo dizendo é que a OAB não é um local para você utilizar para projetos pessoais, para vaidades pessoais, para pretensões profissionais. Inclusive, eu sempre digo isso, quem quer estar nos cargos mais altos da OAB, o ideal é que já esteja estabilizado na sua profissão, para não querer utilizar a OAB como trampolim, usar a OAB para ganhar dinheiro, usar a OAB para conseguir contrato, usar a OAB para ter influência ou prestígio político, ou usar a OAB, o que eu acho pior e o mais sofrível, usar a OAB por vaidade pessoal, só para dizer que é presidente da OAB, para botar uma foto numa parede, né? Tem muitos advogados que usam para causa própria, pode-se dizer desse jeito, a ordem ou não? Não, se existem, Ângelo, não deveriam existir. Né? Se existem, não deveriam existir. Você falou aí que uma das bandeiras seriam abrir mais as portas para os jovens advogados, né? No Piauí, como é que está essa... Existe uma... Qual é essa divisão entre o advogado de antigamente para o jovem advogado? Como é que você vê essa diferença? Ângelo, a gente teve um fenômeno aqui no Piauí, nos últimos anos, que mudou muito o perfil da advocacia. Por quê? Porque se a gente for parar para pensar, há mais ou menos talvez há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, nós tínhamos 2 cursos de direito no Piauí, só. Universidade Federal do Piauí e o UESP. Né? Então você tinha pouquíssimos advogados. E esses advogados chegavam no mercado e, óbvio, o mercado absorvia facilmente, porque a oferta de advogados era pequena, né? E a demanda é grande. Normalmente, esses advogados ou montavam seus escritórios ou trabalhavam em grandes bancas, grandes escritórios de advocacia. E era uma época em que, inclusive, isso mudou muito o perfil das eleições de OAB. As pessoas conheciam todos os advogados, era fácil. Né? Hoje, a gente tem uma quantidade gigantesca de faculdades de direito. Uma quantidade enorme de faculdades de direito lançando na sociedade uma quantidade gigantesca de bacharéis o tempo todo. E isso fez com que a gente tivesse uma mudança radical na estrutura de como fazer a advocacia. Hoje, por exemplo, se você parar para pensar, minha carteira da OAB é de 16 anos atrás. Ela é 4.000. 4565 é o número da minha OAB. Hoje nós já passamos do 20.000. Num espaço de tempo de 15 anos. Já passou dos 5 dígitos, como a gente fala. Num espaço de tempo de 15 anos. Então, é muita gente, muito advogado em 15 anos. Se a gente for ver quantos advogados a gente tem nos últimos 5 anos, que é o que a gente considera jovem advogado, é uma quantidade enorme. E esses advogados chegam, muitas vezes, completamente desamparados para tentar exercer a advocacia. Eles não sabem por onde começar, eles não estão preparados para exercer a advocacia, eles não sabem onde buscar os clientes, eles não sabem como lidar com os problemas que chegam até eles. Então, a OAB, nesse momento, precisa dar um amparo para esse advogado em início de carreira. E é isso que a gente precisa ter claro, que o advogado e a advogada sinta a OAB como a sua casa, que ele vá até a OAB sentindo que ali ele tem acolhimento, que ali ele tem pessoas que estão preocupadas com ele, com o exercício profissional dele, né? Claro que a OAB não pode conseguir cliente para os advogados, a OAB não pode, mas a OAB pode fazer o que nós fizemos durante a nossa gestão. Por exemplo, o OAB Office, que nós inauguramos aqui e em várias subseções, um escritório de advocacia, todo montado para aquele jovem advogado ou para qualquer advogado que não tenha condição de ter seu próprio escritório. Então, lá ele chega, ele tem uma sala para atender seu cliente, ele tem computador para peticionar, ele tem internet para fazer o peticionamento digital, ele tem, se precisa, ele tem pessoas para dar curso de PJE para ele, né? Eles têm um local, inclusive, com um ponto do Banco do Brasil para receber seus alvarás de honorário, né? Isso é uma forma da gente pensar na necessidade dos jovens advogados ou dos advogados em início de carreira que estão enfrentando dificuldade. Então, quando eu digo que a OAB precisa estar aberta para essas pessoas, a ideia é que elas se sintam acolhidas, que elas sintam a OAB
como uma casa não só de quem votou no presidente, né? Não só de quem é de grupo político A ou de B, que não pergunte para ela qual é a convicção dela política, em quem que ela pensa, em quem que ela vota, que ela chegue lá e ela sinta que aquela é a casa dela. Numa pesquisa que saiu agora recentemente, acredito que você viu, que o Brasil hoje tem um advogado para cada 190 habitantes. É uma quantidade grande, né, de advogados no mercado. Hoje, o que se pesa mais? É a qualidade ou a quantidade dessa levada toda aí de grandes advogados? O que faz um jovem advogado, um advogado que já está há muito tempo aí em campo, se destacar? Porque um advogado para cada 190 habitantes, eu acho que é muito advogado. Sem dúvida, é uma quantidade muito grande e isso é um desafio gigantesco para a nossa profissão. É muito difícil prosperar na advocacia. Isso é uma coisa que eu digo com sinceridade. É difícil, mas é uma missão que é mais do que possível, se você tiver em mente algumas coisas. E eu sempre digo, Ângelo, primeiro, técnica. Então, o sujeito precisa ter a técnica, ele tem que estar preparado para exercer sua profissão. Isso envolve fazer um bom curso de direito, depois procurar se capacitar cada vez mais, não deixar nunca de estudar. Ter em mente que aquilo com que a gente lida, Ângelo, é uma coisa muito séria. São os direitos das pessoas. Né? O advogado é aquele sujeito que fala em nome de quem não tem voz diante do sistema de justiça. A palavra lá no latim advocatus, é o sujeito que é chamado. Ele é chamado para falar porque alguém não tem voz. A gente administra os problemas mais sérios da vida alheia. Então, é preciso ter uma técnica para lidar com isso de forma responsável, para não pôr em risco os direitos dos seus clientes. Segundo, ética. Se você for um sujeito que age dentro dos bons padrões morais, se você tivesse cuidado tanto com o seu cliente, como com os seus colegas, como com o seu entorno, com os agentes envolvidos no sistema de justiça, você também vai prosperar. Aquela história do advogado mala, vigarista, aquilo já passou, sabe, Ângelo? Hoje, a maior propaganda do advogado ainda é o boca a boca, e esse sujeito antiético, ele tende a cair no fracasso, ele vai fracassar rapidamente, a máscara dele cai, e todo mundo começa a manjar o sujeito que enrola o próprio cliente. Eu considero esse tipo de advogado, aquele que enrola o próprio cliente, a pior espécie. Né? Então, se você tiver técnica, ética e, principalmente, persistência, porque não é fácil. A maioria desiste no meio do caminho. Desiste. Por isso que eu digo, olha, pelo menos 5 anos aguentando pressão para conseguir professor. começar a pagar suas contas, né? É difícil, pode acontecer daquele sujeito que vai ser um fenômeno. No primeiro ano de advocacia ele está muito bem, mas isso é um ponto fora da curva. Você tem que aguentar, porque depois de 5 anos você já não vai estar mais concorrendo com outras pessoas que têm 5 anos de advocacia, porque a maioria já desistiu no meio do caminho, e você vai ficando. E aí você já está concorrendo com o recém-formado, que vai ter que aguentar 5 anos também para começar a se tornar competitivo no mercado. Então é assim que a coisa funciona. Persistência, técnica e ética. Para quem tem esses 3 pilares, esse tripé, eu tenho certeza que em um determinado momento a hora chega e vai dar para prosperar na advocacia. Me dá vontade de chamar de professor, de doutor, mas enfim. Não, chame de Lucas. Deixa eu me diga uma coisa. Ao que você atribui esse índice de reprovação, de quase de 84% de reprovação na prova da ordem? Isso você atribui, à pandemia, ao ensino que deve ter, no seu aspecto, caído, porque não é a mesma coisa de estar por videoconferência, numa sala de aula, olhando para o professor, fazendo aquele trabalho em grupo, mostrando uma peça feita. O que você pode estar falando a respeito disso, atribuindo? Ângelo, eu acredito que é uma conjuntura com múltiplas variáveis, né? Primeiro, sem dúvida, a questão da pandemia mexe com todo mundo, mexeu e continua mexendo com todo mundo. Então, é mais difícil você manter um ritmo de estudo, você manter a sua saúde mental tranquila, você manter seu psicológico tranquilo para fazer uma prova como a OAB. A prova da OAB é uma prova
delicada, porque o sujeito não concorre com ninguém, ele concorre só consigo mesmo, né? Então, você precisa estar muito bem consigo mesmo para fazer a prova da OAB. Esse é o primeiro ponto. Então, acho que o fator pandemia pode ter contribuído com isso. As aulas por videoconferência inclusive, um desafio que eu venho enfrentando desde o início da pandemia, né? Porque assim, professor, não é só para o aluno, né? O que a gente vê muito são professores que já têm muito tempo naquele método de ensino, muitos deles não têm uma habilidade grande com as plataformas de transmissão, e aí, de uma hora para outra, ele se dá de que ele tem que ter um notebook bom, que, sendo muito sincero, as faculdades não oferecem para ele, tem que estar mudando a qualidade da internet, porque as faculdades não oferecem. Então, sofre o aluno e também sofre o professor, né? O professor tem que se reinventar. Você sofreu? Muito, muito. Sabe por quê, Ângelo? Meu método de sala de aula, eu gosto de brincar que é um método meio socrático-freudiano, porque eu gosto de fazer meus alunos falarem. Eu não gosto de chegar dando resposta pronta, eu gosto de despertar o raciocínio neles. Isso envolve muito diálogo, muita interação, né? Aquela coisa do psicanalista, né? Que fica ali ouvindo, de fale mais sobre isso, e você vai trabalhando com o material que o próprio aluno traz. E isso, para você fazer virtualmente, é muito mais difícil. Muito mais difícil, porque a aula quase que vira um monólogo. Você conseguir despertar que os alunos participem de uma aula virtual é bem mais delicado. No início, para mim foi bem difícil. Eu gosto de pessoa. Quem professor tem que gostar de gente, né? Eu gosto de olhar para o rosto das pessoas e saber que eu vejo aquele olhinho brilhando e eu digo, opa, tá gostando da aula, né? Tá sentindo o tema que a gente dá, né? Exato. Agora, quando você está falando com uma máquina, você ali diante de uma máquina, principalmente se os alunos não ajudarem, eu sempre peço isso, para abrirem as câmeras, pelo menos para eu ver que eu estou falando com alguém, né? Mas é um desafio. Então, isso também eu acho que pode ter influído nesse resultado. A prova também me disseram que foi uma prova um pouquinho fora da curva, né? Um pouquinho mais delicada, com um nível mais alto. Eu não tive o tempo ainda de dar uma analisada nela, mas eu soube que estava bem delicada. E, por fim, que eu acho que é o principal, Ângelo, a gente está vivendo um fenômeno de mercantilização do ensino jurídico. Muito forte, né? As faculdades de direito, Brasil afora, não é uma exclusividade do Piauí, né? Estão cada vez com um modelo empresarial, né? Geridos por grandes grupos econômicos, com a ideia de ter muitos alunos, né? E o foco é a quantidade, como você falou, e não necessariamente a qualidade. E é isso que me preocupa. Isso tem dificultado bastante o aproveitamento do aluno. Sim, sem dúvida. E qual seria a saída? Assim, porque a gente vê que grandes empresas estão comprando as faculdades particulares, não só aqui no Piauí, como você falou, mas em todo o Brasil. E assim, você tem que manter uma certa qualidade de ensino, né? Então, você está tendo como professor esse conteúdo para dar, ou você tem que, como é que eu posso dizer, reter um pouco do conteúdo e dar aquela superficialmente? Como é que você está se virando para isso? Então, fica aquela questão. Quando você tem uma turma que não tem uma base boa, você acaba precisando adaptar a sua aula, né? Ao nível, você tem que sentir qual é até onde vai ser possível você levar aquela turma. E aí você, às vezes, encontra diferenças enormes ou desníveis enormes. Eu hoje, felizmente, estou só em 2 instituições em que eu me sinto muito à vontade, sinto que os meus alunos estão ali muito bem preparados para o que a gente está fazendo. Mas eu percebo, eu conheço o cenário geral da coisa, né? Fica difícil se a gente tiver um ensino voltado só para a quantidade, em que entra todo mundo, independentemente do seu background, e que quando essas pessoas entram, não se trabalha um nivelamento para que a turma tenha um aproveitamento padrão, melhor. Isso fica um pouco complicado. Essa é uma das pautas, eu acho que a gente vai talvez falar nisso no futuro, mas essa é uma das pautas em que eu acho que a OAB o Conselho Federal da OAB precisa entrar com mais energia, né? A pauta de olhar melhor para esse fenômeno da mercantilização do ensino jurídico, cobrar de forma mais eficaz a qualidade dos cursos jurídicos, controlar um pouquinho a questão da quantidade, né? Porque senão, daqui a pouco, a gente vai ter a completa desvalorização da profissão. Você acha que, então, essa prova da OAB aí que veio
que recebeu muitas críticas, né? Que foi muito pesada. Isso seria um filtro? Esse filtro foi exagerado ou ao seu ver, que eu acredito que você ainda não viu a prova, mas pelos comentários que você já ouviu aí nos bastidores, aí nos corredores, o que deve ter acontecido para essa prova? Eu não vi a prova com detalhes, Ângelo, não consigo. Muitas pessoas me disseram que o nível da prova estava bem mais alto do que costuma ser. Mas, independentemente disso, a prova da OAB, o exame de ordem, é um filtro necessário, muito necessário. É indiscutível. Eu vejo muitas pessoas dizendo, tem que acabar com o exame de ordem. Se a gente acabar com o exame de ordem, nesse cenário, da quantidade de faculdades de direito que a gente tem, lançando todo tipo de pessoas formadas em direito para o mercado de trabalho, a gente está colocando em risco a sociedade. Porque essas pessoas vão lidar com o direito dos cidadãos. Eles vão lidar com os direitos dos cidadãos. E aí, se eles não estiverem preparados para isso, quem vai perder é o cidadão que está sendo representado por ele. Então, eu entendo o exame de ordem como um filtro necessário, que, na verdade, deveria ser, inclusive, reproduzido por outras profissões também, né? Porque eu acho que esse controle de qualidade mínima do profissional é fundamental para que a advocacia não se transforme em uma profissão que põe em risco os direitos das pessoas em lugar de protegê-los. Né? Existe uma diferença, e qual seria a diferença do professor para o advogado Lucas Villa? Diferença muito grande. A diferença é grande, mas eu acho que são perfis que se complementam. Como professor, a nossa missão é tentar transmitir para aquelas pessoas que estão ali precisando, né, a construção de algum saber, a construção de algum conhecimento. Então, a missão do professor é facilitar o aprendizado do aluno. O professor não ensina nada, a gente não consegue ensinar coisa nenhuma. Na verdade, a gente facilita o acesso ao conhecimento. A gente leva a teoria, leva as ideias, chama atenção para os fatores práticos, porque eu sempre digo isso, o curso de Direito é um curso que não tem laboratório. Então, o laboratório do curso de Direito ou do aluno de Direito é o professor dele. Por isso que o professor precisa, né, às vezes, levar a experiência prática para a sala de aula, para tentar tirar esse abismo entre a teoria e a prática. Mas a teoria é uma coisa, a prática é uma coisa bastante diferente. Né? Então, lá no momento da advocacia, na advocacia, o foco é outro. Né? O foco é você conseguir resolver o problema do seu cliente. Você precisa resolver o problema do seu cliente. E como é que você resolve o problema do seu cliente? Fazendo o pedido certo, com os argumentos certos, para a autoridade julgadora certa. E peticionando no lugar certo, peticionando no lugar certo, da forma correta. Então, uma coisa, por exemplo, é escrever minha tese de doutorado, como professor, com 400 páginas. Outra coisa é escrever uma petição de habeas corpus. Se escrever uma petição de habeas corpus com 400 páginas, ninguém vai ler. Né? Então, você precisa ser mais cirúrgico, mais preciso. A linguagem do advogado é diferente da linguagem do acadêmico. Não é? Tudo isso precisa ser muito bem pensado. Você falou num ponto muito importante, porque tem muitos acadêmicos, muitos alunos de direito que tá vendo aqui a nossa entrevista, o nosso bate-papo. Então, assim, existe a diferença daquela petição de 10 anos atrás, que o que valiam era a quantidade de folhas, para a de hoje, que em 3 você já tem ali dos fatos, do direito e do pedido? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, primeiro que a gente tem que pensar, Ângelo, que os julgadores, eles têm muitas coisas para julgar. A demanda muito grande, né? Muito grande. Então, você tem que facilitar a vida do julgador. Como é que você facilita a vida do julgador? Com uma petição enxuta, objetiva, precisa, cirúrgica, que traga tudo que precisa ser trazido, mas sem desperdiçar tempo. Eu gosto de brincar com quem estagia comigo, com os advogados que trabalham comigo, que a gente precisa respeitar o leitor das nossas petições. A gente não pode perder tempo com coisas inúteis. Por exemplo, uma mania de advogado, a história de cumpre salientar, insta ressaltar. Meu irmão, se insta ressaltar, ressalte. Né? É importante frisar. Se é importante frisar, frise. Não precisa você dizer que é importante. Até porque se não for importante, não bote na petição. Então, a gente pressupõe que tudo que está na petição é importante. Não precisa você dizer que é importante. Você está perdendo tempo.
né, desgastando ou desperdiçando letrinhas, né? Não desperdice letras e palavras, Cansando não. o leitor. Cansando o leitor, ocupando espaço, ocupando página para uma coisa que podia ser mais simples, né? Então, isso não significa dizer também que as petições precisem ser sumaríssimas e não discutir as teses, né, de forma apropriada. Às vezes a gente tem teses mais difíceis, que demandam uma análise maior, né? Às vezes você precisa se debruçar sobre uma questão mais complexa, mas sempre tendo esse bom senso, né? Você com quase 10 mil seguidores no seu Instagram, como é que fica, né? Como é que você pensa? E quais são as dificuldades agora nesse mundo digital que todo mundo hoje está com o celular na mão, que é um panfleto digital. E aí o advogado não tem, pelo código de ética, tem muita coisa que pode fazer, que deve fazer, o que não deve fazer. Você acha que precisa passar por uma reforma, o código de ética, para se adaptar aos dias atuais? Precisa, inclusive a gente está tendo essa reforma agora, né? No Conselho Federal tem novos provimentos sendo reformados em relação a essa questão do marketing, porque o mundo mudou, né? Eu, Ângelo, sou um sujeito assim, eu tenho lá meu Instagram, mas eu sou um cara que eu não tenho uma pessoa que administra o meu Instagram. Sou eu mesmo que boto as coisas quando eu quero botar, né? Eu não posto muito pouco. Todo mundo puxa a minha orelha. Lucas, tu tem que postar mais, você devia fazer mais, né? Tem que ter uma rotatividade maior, né? Para conseguir engajamento. Mas sabe o que eu penso, Ângelo? Eu não gosto de nada para fazer de conta. Eu gosto das coisas de verdade. Então, quando eu digo uma coisa numa rede social, por exemplo, é porque eu quero ser ouvido ou lido, né? Eu acho que se eu fizer 50 postagens de stories num dia, na última postagem que o sujeito vai lá, ninguém tá mais nem vendo, capaz passa logo direto, ninguém quer mais nem saber. Se todo dia eu estiver falando alguma coisa lá, banaliza a minha palavra e ninguém presta mais nem atenção no que eu digo. Então, quando eu falo alguma coisa, aí o pessoal, opa, o Lucas está falando alguma coisa, vamos prestar atenção porque é uma vez na vida que eu falo alguma coisa, né? Então eu sou mais assim, mas eu sei que não é esse não é isso indicado para os marketings pelos profissionais, né? O ideal é que você tenha uma regularidade. Tem que se adaptar, né? Isso tudo é uma coisa que eu mesmo sou de uma geração que eu tenho um pé no analógico, um pé no digital, porque eu peguei a chegada da internet aqui, né? Eu fui usuário teste, Ângelo, dos primeiros provedores de internet quando eles chegaram aqui no Piauí, eu adolescente, né? Então sempre gostei muito de redes, de internet, de tecnologia. E a verdade é que não tem como fugir dela. A tecnologia conduz os que querem e arrasta os que não querem. Se você tentar ir contra a maré... obrigatoriamente a estar seguindo aí a modernidade, pode-se dizer assim, né? Exatamente. Agora, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Qual é o perfil do meu cliente? Será que para o perfil do meu cliente, Lucas Villa, se eu fizer um TikTok com uma dancinha, que eu não sei fazer, porque eu não sei dançar. Mas se eu tentar fazer isso, será que isso vai ser atrativo para o meu perfil de cliente, né? Ou será que pode talvez assustar mais do que trazer? Então, tudo isso vai do nicho que você quer atingir com a sua advocacia, do seu perfil também, porque não adianta você fazer uma coisa forçada demais e que você não se sinta confortável, né? Eu respeito muito, eu vejo hoje muitos jovens advogados extremamente engajados nas redes sociais, com postagens criativíssimas, interessantíssimas, que levam conteúdo de uma forma muito didática e descontraída. Eu acho isso muito bacana, admiro demais. Não é tanto a minha, né? Não é o meu perfil, mas acho muito legal. E eu acho que a advocacia precisa estar preparada para isso. Você falou no TikTok, né? Aí o Supremo cria o TikTok. Como é que você vê aí essa modernidade do Supremo? Acho muito legal. Acho que as instituições não podem ser quadradas. As instituições precisam estar em sintonia com o seu tempo. As instituições têm que estar em sintonia com o seu tempo e as pessoas que estão fazendo parte, compondo e gerindo as instituições, precisam estar em sintonia com o seu tempo. A OAB do Piauí está seguindo esse ritmo ou ainda está com uma certa deficiência? Para mim, a OAB do Piauí, eu não vou dizer nem que a OAB do Piauí parou no tempo. A OAB do Piauí voltou no tempo. Regrediu no tempo. Pelo menos uma década, no mínimo. Né? É um modelo de gestão, de visão de advocacia fechada, aristocrática, né? Que não existe já há muito tempo na ordem. Basta a gente ver que se está falando hoje de algo que há bem mais de uma década não se cogita mais na OAB do Piauí, que é de reeleição. Há muito tempo que não se
cogita mais isso na OAB do Piauí. Isso foi uma prática antiga daquela época que eu disse para vocês, que a gente tinha meia dúzia de grandes escritórios de advocacia. Você acha que deve abrir oportunidade para outras pessoas com outros formatos, né? Sem dúvida, com outros formatos, com outras... A instituição, a gente passa, a instituição fica, e as pessoas vão lá, dão sua contribuição, oxigenam o espaço, e outras pessoas vêm para contribuir, né? Então, acho que... E me fale um pouco sobre aí você falando em modernidade, falando que tem que mudar. Me fale sobre do espaço Chega Junto, é isso? Sim, o espaço Chega Junto, Ângelo, foi um espaço inaugurado pelo movimento OAB que Chega Junto, que é um movimento formado por vários advogados e advogadas, coordenado pelo Raimundo Júnior, que é um advogado da melhor cepa, um sujeito que é advogado desde que se formou. Ele era inclusive concursado da Polícia Civil, ele abandonou o concurso dele da Polícia Civil, tamanha era a paixão dele pela advocacia, para advogar. Vive da advocacia, sabe todas as dores e prazeres que a advocacia nos traz, né? E ele se propôs a encabeçar esse movimento composto por vários advogados e advogadas que pretendem propor um modelo de advocacia e um perfil para as instituições, inclusive para a OAB do Piauí, que chegue junto das necessidades dos advogados, né? Que esteja atenta às necessidades reais dos advogados. E o Espaço Chega Junto é um espaço de convivência que foi inaugurado pelo grupo, que tem por mote principal fazer com que aquelas pessoas, inclusive muita gente que não se sente acolhido dentro da própria ordem da sua casa, né, que se sinta acolhida ali. O que a gente quer é que as pessoas estejam ali nos trazendo ideias, oxigenando as nossas ideias, para a gente construir propostas, construir caminhos, sempre ouvindo. Então, é um espaço de diálogo em que a gente se propõe, principalmente, a ouvir todas as vertentes e nichos da advocacia, para a gente tentar construir um projeto conjunto que seja feito não por uma cabeça, por duas cabeças, mas pelo máximo de mãos e de cabeças que a gente puder. Qual é a maior dificuldade da OAB hoje no Piauí que você vê? Hoje, a gente tem vários pontos nodais. Primeiro, a constante violação de prerrogativas que os advogados sofrem, né? Então, a OAB precisa chegar junto na defesa das prerrogativas da advocacia, lutar pelo respeito à imagem da profissão e da advocacia. Precisa entender as necessidades dos advogados, principalmente aqueles que estão iniciando sua carreira, que não tem como, ou que não estão perdidos em como se situar diante do mercado, diante do cenário. A OAB precisa ter claro que os tempos estão mudando, a realidade está mudando e ela precisa se adaptar a tudo isso, ela precisa acolher a advocacia. A gente tem a situação das mulheres advogadas, por exemplo. Amanhã, lá no Espaço Chega Junto, nós vamos inclusive fazer uma reunião com mulheres advogadas para ouvir as demandas. Tem gente que não sabe, não imagina a dificuldade que é, por exemplo, para uma advogada lactante que não tem com quem deixar seu filho fazer uma audiência com um bebê de colo, né? Ela não tem, muitas vezes, um espaço no fórum para amamentar, ela não tem como deixar a criança enquanto ela faz a audiência, onde deixar nem com quem deixar, né? Então, ouvir as necessidades é o principal. Acho que hoje o que a gente precisa na ordem é uma ordem que escute, perceba as necessidades da advocacia e que esteja disposta a ser pautada por essas necessidades. Muito bem. Você, além de ser, como a gente já frisou aqui, um grande professor, tá no nome aí dos grandes professores do Piauí, também é considerado um bom advogado criminalista, que foi o caso ali da Fernanda Lages, né, naquela época, e agora, recentemente, do Tony Trindade, né? Como é que você vê essa vitória, podemos se dizer, do jornalista Tony Trindade? Ângelo, inclusive esses dois casos são casos até um pouco fora da curva do meu estilo de advocacia, porque hoje a minha advocacia é quase que 100% voltada ao direito penal econômico, né? Então eu lido principalmente com crimes contra o sistema financeiro nacional, crimes contra a ordem tributária, crime de lavagem e ocultação de bens, que é a famosa lavagem de dinheiro, crimes contra a administração pública. Então, é esse o perfil
que eu me dispus a me hiperespecializar, né? Eu venho estudando isso desde uma época em que isso não existia muito claramente, né? O povo, eu ainda estudante, eu estudava esse tipo de coisa. Era desconhecido, né? Era? E a turma dizia, Lucas, você está perdendo teu tempo, isso é crime de gente rica no Brasil não vai preso, gente rica no Brasil não é investigado. Mas hoje vai. A gente teve uma virada aí, pelo menos desde o Mensalão para cá, e principalmente depois da Lava Jato, e se a gente for parar para pensar, hoje o crime da moda é o crime de lavagem de dinheiro, né? Uma realidade que mudou de repente, do dia para a noite, e eu acho que a advocacia do Piauí, a advocacia criminal do Piauí, talvez não estivesse preparada para essa revolução. E aí eu estava, de certo modo, vendo, fiz uma aposta que podia ter dado errado, mas eu acho que deu certo, eu apostei que o futuro ia trazer esse tipo de demanda. Isso, me desculpe a pergunta, mas isso foi visando os honorários que são maior ou não? Não, visando a necessidade. Honorários podem ser grandes em qualquer área. A verdade é essa, em qualquer área. Se você souber fazer e souber fazer seu nicho, foi visando principalmente uma área na advocacia criminal. Eu sempre tive a ideia, olha, é preciso ter especialidade, você se especializar, criar um nicho seu, com uma identidade sua, e o nicho que eu via em aberto na advocacia criminal piauiense, a gente tinha e continua tendo grandes advogados criminalistas aqui, mas eu pensei, naquela época, não tem ninguém fazendo isso, nem estudando isso aqui no Piauí. Aqui vai ser meu espaço. Eu não vou, por exemplo, pensando naquela época, eu não vou querer fincar meu espaço no tribunal do júri para concorrer, por exemplo, com o doutor Nazarenté, né? Eu quero criar o meu nicho, o meu espaço. E o meu espaço vai ser aqui no direito penal econômico. Claro que vira e mexe a gente tem outras situações. O caso do Tony foi um caso que me deixou muito feliz, porque a gente fez justiça, né? A gente fez justiça de uma suspeita que foi, naquele momento, injusta, exagerada, mas que as próprias autoridades reconheceram que aquela suspeita não se confirmava. Então, a gente conseguiu levar essas informações de modo que a própria Polícia Federal não indiciou o Tony, o Ministério Público Federal não denunciou o Tony e o juiz federal acolheu a denúncia sem ele, né? Então... no seu ponto de vista, só para interromper um pouco, você acha que teve abuso de autoridade nesse caso ou não? Não, na verdade, Ângelo, um delegado de polícia, por exemplo, ele trabalha com hipóteses criminais. O investigador trabalha com hipóteses criminais. E, por vezes, a hipótese criminal não se confirma, né? É natural do trabalho de investigação. Com o acesso que ele tinha no momento, com o que ele imaginou que ele tinha no momento, ele construiu uma hipótese criminal. Essa hipótese criminal não se confirmou. Ele teve a tranquilidade de reconhecer isso. Isso que eu acho mais bonito, né? Quando o profissional tem a tranquilidade de reconhecer, não vira uma questão de honra. Agora que eu já... né, peguei o caso, agora vou ter que ir até o final, senão vão achar que é abuso de autoridade, vão achar que eu errei. É normal uma hipótese criminal não se confirmar numa investigação. É tranquilo. Eu acho, particularmente, que não precisava ter prendido. Se tivesse escutado o Tony antes, né, só escutá-lo já seria suficiente para que aquela suspeita se esvaísse. Mas isso vai das técnicas de investigação e do pensamento de cada um, né? Você falou aí que muitas pessoas falam que você fez um pacto com o diabo, né? Que está deixando a barba crescer, que tem muita gente que não sabe o porquê da barba, né? Mas eu queria saber o porquê da barba. Então, Ângelo, quando eu era mais novo, meu tempo de estudante, eu tinha um cabelo grande, fui cabeludo, por incrível que pareça. Hoje eu sou careca assim, mas eu já tive cabelo. Já vi umas fotos de cabelão. Já tive cabelo, tocava em banda, sempre gostei de rock and roll, tocava em banda de metal, ainda toco em banda, inclusive. E eu tinha o cabelo grande. Se eu ainda tivesse cabelo, eu deixava o cabelo crescer. Eu não tenho mais. O cabelo vai acabando aqui e eu vou deixando crescer na barba. Mas a verdade é que às vezes eu canso da minha própria cara, sabe, Ângelo? Sou um sujeito que eu gosto de estar me transformando. Eu olho pro espelho e eu abuso da minha própria cara. Eu gosto de mudar. Aí eu vou mudando pra não enjoar. Pra não enjoar. Mas o certo é que eu, particularmente, não gosto de enganar ninguém. Eu não gosto de enganar ninguém. E eu acho que eu sou uma pessoa não muito convencional, particularmente. Eu sou uma pessoa fora dos padrões. Fora, né? E eu não gosto de enganar ninguém. Eu acho que se eu tiver uma imagenzinha muito dentro dos padrões, né?
eu vou tentar transmitir uma imagem daquilo que eu não sou. Então eu gosto da barba. Tem pessoas que olham, são fãs, por exemplo, querem parecer com atores da Globo ou de Hollywood, não sei o que. Não, eu olho para os filósofos da Grécia do século V a.C. com aquela barbazona e eu penso, pô, é com esses caras que eu quero parecer. Eu olho para os escritores do final do século XIX e, poxa, esses caras é que eu admiro, eu acho bacana. Aí pode dizer, mas está completamente fora do que os padrões esperam. Ótimo, a intenção é essa. Aí tem muita gente, Ângelo, que se mete onde não é chamada. Então, vira e mexe, eu encontro com alguém, a pessoa inconveniente, meu Deus, mas essa barba tá feia demais. Eu respondo só, ainda bem que não é para lhe agradar, que eu deixo crescer, né? Que a ideia é mostrar, principalmente essa ideia, mostrar que eu tô num momento já da minha vida que eu não tô mais muito disposto a fazer concessões contra mim mesmo para agradar ninguém. Então, a barba transmite um recado. Eu não estou disposto a fazer concessões em favor de coisas que eu não acredite, de coisas que eu não... só para agradar ninguém. Não estou aqui, não vim ao mundo para agradar ninguém. Eu vim ao mundo para ser autêntico do jeito que eu sou, para fazer as coisas em que eu acredito, para lutar pelas coisas em que eu acredito, porque nelas eu acredito, e não para agradar A ou B. Você vai deixar ela crescer mais um pouquinho? Não sei, pode ser que eu deixe ela crescer mais, pode ser que amanhã eu abuse dela e tire. Inclusive, dizem que até você tinha feito tinha entrado na religião do Helder Eugênio, que também tem a barba. Será que todos que têm a barba... O Helder primeiro ou o Helder segundo? São dois Helders. O Helder Eugênio, eu acho que é o primeiro, né? O Helder é um amigo, gente boa. Não entrei na religião dele ainda, mas estou aberto a ser convertido. Mas ultimamente, mas a religião do Dr. Lucas Villa é católica, ou não? Qual é a religião? Eu não tenho nenhuma religião específica, eu não sigo dogmaticamente nenhum tipo de religião. Respeito todas elas, tenho um interesse enorme pelos vários tipos de religiões. Gosto muito de estudar as religiões, desde as religiões antigas até as religiões contemporâneas. Tive uma formação católica, me considero cristão, mas um cristianismo não religioso, porque eu encontro em Jesus Cristo, independentemente de questões religiosas, uma figura humana que marcou a mais importante visão para a moralidade do Ocidente que a gente tem. Não tem como negar isso. E eu sou profundamente influenciado por isso, pelos valores que construíram minha formação na família. Por exemplo, a noção de caridade, de amor ao próximo, tudo isso, para mim, é fundamental do cristianismo. Isso marca profundamente a minha forma de ser no mundo. Mas qual é meu problema com as religiões dogmaticamente? Eu não gosto de dogma. E a maior característica que existe em toda religião são os dogmas. E o que é um dogma? É uma premissa que é inquestionável, um ponto de partida que você aceita e não discute. E eu sou muito questionador, né? Então eu não consigo simplesmente aceitar as coisas sem questionar. Eu não gosto de estar num paradigma que eu não possa questionar. Então, estudo todas as religiões, mas não respeito todas elas. Acho muito bacana que todo mundo encontre sua espiritualidade. Eu tenho uma espiritualidade. Tenho uma simpatia gigantesca também por religiões do Oriente, como o budismo, o taoísmo. Acho muito interessante, estudo elas bastante. Mas eu não sigo dogmaticamente nenhuma religião. Como é que você vê esse movimento religioso do Helder Eugênio? Para falar a verdade, assim, eu não conheço muitos detalhes do movimento religioso dele, não. Nunca tive a oportunidade de conversar com ele mais longamente sobre isso, nem de ler nada sobre isso. Mas eu acho que todo mundo tem o direito de fazer suas caminhadas, né? A nossa linha existencial está aí aberta para a gente se construir. Eu acho que a gente está condenado a se reinventar todos os dias, sabe, Ângelo? E não tem um caminho certo. A gente, como dizia o Sartre, a existência precede a essência. Primeiro a gente vem ao mundo, depois a gente constrói uma essência da gente para a gente seguir. E aí, se o Helder está construindo a essência dele nesse caminho da espiritualidade, bacana. O importante é a gente ter um projeto de autocriação. Eu perguntei isso justamente por causa da barba, viu? Porque Sim. Muitas pessoas veem vocês dois e são pessoas públicas e sempre tá aí na mídia. Então, assim, eles associam, né, que pode ter aí alguma participação ou não. Em falando em mídia, eu gostaria de saber de você qual foi aquela causa, qual foi aquele processo que você disse assim, que você ganhou. Depois eu vou querer saber a que você perdeu. Uhum. Mas eu quero saber primeiro a que você ganhou, o que você disse. Aqui pagou minha vida jurídica. Já teve essa causa?
Teve. Você diz assim, pagou no sentido da satisfação. Na satisfação, pessoal. não financeiro. Eu vou te dizer qual foi a maior felicidade que eu já tive com uma causa na advocacia. Foi a primeira vez que eu soltei um cliente meu. Primeira vez que eu soltei um cliente, estava recém-formado, e aconteceu, era na época da universidade, eu era da comissão de formatura. Fazia parte da comissão de formatura. Então, estava em contato com todo mundo. E aconteceu, olha só, de um dos fotógrafos que trabalhou na minha formatura ser preso. Com uma documentação que disseram que era... uma carteira de motorista que disseram que era falsa. Né? E aí os outros fotógrafos que trabalhavam com ele, eu era da comissão, ligaram para mim. Eu, advogado, recém-formado, começando a Já tinha trabalhar. personalidade forte? Já, sempre tive. Acho que eu era cabeludo ainda, não, já tinha cortado o cabelo. Mas aí, me ligaram, e eu, poxa, ele era um cara tão gente boa, meu Deus, ele está preso, não acredito. Né? E essa ligação aconteceu num sábado. Era uma época, o fórum ainda era aquele... Nem esse fórum central era ainda, era aquele outro ali no centro. E lá vou eu, num sábado, né, para o fórum, para tentar resolver o problema. Primeiro fui na delegacia, visitei, vi aquele sujeito que eu conheci, que era tão bacana, numa cela que parecia uma coisa horrorosa, era uma coisa horrível. Né? Chegou a mãe dele com a filhinha, a esposa e a filhinha para visitá-lo. Eu vi a criança ali, todo mundo esperando que ele saísse dali, que ele pudesse estar em casa. E eu pensando, meu Deus, que coisa horrível isso aqui. Você viu no olhar dos familiares que estavam depositando a confiança em você. Em mim. E aí eu corro por fora. Preparei um pedido de liberdade provisória. Naquela época ainda tinha, né, o Código de Processo Penal era um pouco diferente, ainda tinha esse espaço para a gente fazer esses pedidos de liberdade provisória. E aí eu fiz um pedido de liberdade provisória, tinha que passar era necessário o parecer do Ministério Público. Quando eu cheguei no fórum, disseram, olha, esse pedido tem que passar pelo Ministério Público. A promotora que está de plantão, porque é sábado, é a doutora fulana de tal. Está aqui o telefone dela. Aí eu ligo para a promotora plantonista. Várias vezes liguei, não atendeu. Várias vezes liguei, não atendeu. Até que, em um determinado momento, ela atendeu o telefone e disse, olha, doutor, eu não vou poder ir aí hoje não, porque eu estou aqui no aniversário de criança e eu não vou sair daqui tão cedo. Então, nesse plantão não vai dar certo. O advogado ele não pode aceitar não como resposta, né? E aí eu fui perguntar quem é o substituto dela. E era uma outra promotora com quem eu já havia feito audiência. Era uma pessoa muito... Né? E por coincidência eu tinha o telefone dela. Liguei para ela. E ela disse, não, meu filho, despacho. Vem aqui, eu estou na casa de um parente meu, mas vou lhe dar o endereço. Você vem aqui, traga uma folha de papel, uma caneta e um código de processo penal, que eu despacho aqui na hora. Fui lá, ela leu minha petição para formar a convicção dela, né? Pegou o Código de Processo Penal, pegou uma folha de papel e despachou em cima de um carro, no capô do carro. Na mão ali, na hora. Pá, pode levar. Aí levei. Mas quando você pegou ali aquela petição ali que ela fez, você já sentia que ia dar certo? Eu não sabia, eu queria que ela despachasse. Mesmo que não desse certo, porque pelo menos o juiz estava lá aguardando, né, um despacho. E aí, mas ela despachou favoravelmente a concessão da liberdade provisória. Aí quando eu chego, o outro desafio, o juiz plantonista. Né? E a alegria na mão ali, né? Muito, e eu tinha que buscar o juiz. Eu fui na casa do juiz. Tive que plantão, aquela coisa, lá vou eu até a casa do juiz, encontro ele lá no jardim dele, era uma casa de grade, né, o muro, e ele lá no jardim regando as plantas. Boa tarde, excelência, morrendo de vergonha de estar incomodando o juiz no fim de semana, né? Mas ele foi, não, me encontre, daqui a 15 minutos estou no fórum. Em 15 minutos ele estava lá, despachou, veio a soltura, mais ou menos demorou pra caramba, até saiu o alvará, toda aquela burocracia. Quando deu umas 9 horas da noite, eu estava com o alvará de soltura nas mãos, indo com a esposa e com a filhinha dele, buscar ele na delegacia, né? Para ele dormir em casa, com a família dele. Aquilo ali foi o meu primeiro alvará de soltura. Eu trabalhava num escritório que não atuava muito na área criminal, eu já era apaixonado pelo direito penal, mas eu não atuava muito na área criminal, queria atuar, né? Quando eu senti, já tinha tido prazer de outros alvarás, os alvarás de honorário, quando a gente vai receber, mas o prazer que eu senti com esse alvará de soltura,
fez com que encaixasse a última peça que faltava na minha cabeça e dissesse, é isso que eu quero trabalhar pela liberdade das pessoas. Porque você falou aí que sentiu a convicção que queria isso. No início do seu curso de Direito, você pensou em desistir ou sempre, não, eu vou, e se concretizou aí nesse dia? Não, nunca. Pensar em desistir eu nunca pensei. Eu não gosto muito de desistir das coisas, sabe, Ângela? Eu não tenho esse histórico de desistir das coisas, não. Mas quando eu comecei a fazer direito, eu tinha também outros interesses. Tanto que quando eu fiz direito, eu fiz filosofia também ao mesmo tempo, né? Então, meu mestrado é em filosofia, então eu me interesso por outras coisas. E talvez no início do curso eu tivesse mais interessado, eu tivesse numa época em que eu estava mais interessado em letras, em literatura, em filosofia, do que no próprio direito. Mas quando eu comecei a fazer o curso de Direito, lá na UFP, os primeiros semestres são todos voltados para aquelas disciplinas propedêuticas, filosofia, sociologia, e aquilo ali tudo era uma área que eu gostava demais. Então já comecei a me envolver muito com aquilo ali. Quando eu fui ver, eu estava envolvido já estava lá dentro, não tinha como sair. Isso. E aí a peça do quebra-cabeça foi se formando quando eu comecei a estagiar no escritório de advocacia. E aí eu vi, opa, aqui. E quando foi o dia, como foi o dia que você impetrou uma causa e não ganhou ela? Qual foi o seu pior momento na advocacia até hoje? Faz parte do nosso dia a dia, né? Faz parte do nosso dia a dia, porque a gente ganha e a gente perde. E é natural, a gente tem que saber lidar com isso. Mas em algumas situações a gente tem casos tão esdrúxulos e que envolvem coisas tão sérias que a gente se sente muito, muito mal quando a gente tem uma resposta negativa, né? Vou dar um exemplo de um caso que também não é tanto o meu foco, mas foi uma situação de júri. Eu tive um cliente que estava sendo acusado de ter matado a própria esposa, né? E muito brevemente nessa situação eu percebi que realmente ele não era culpado, né? A gente não tinha prova nenhuma naquele sentido e as circunstâncias que levaram àquela prisão e àquela suspeita eram absolutamente falhas, mas como foi uma causa que teve grande repercussão midiática, às vezes dificulta a soltura do sujeito, né? E o habeas corpus foi negado em todas as instâncias, ele permaneceu preso até passar pelo tribunal do júri, quando foi absolvido no tribunal do júri. Então, ele, inocente, precisou passar mais de um ano preso até poder ser solto. Então, nesse caso aí, a mídia atrapalha um processo? Às vezes sim, Ângelo. Eu me preocupo muito com a espetacularização do processo penal. Me preocupo muito. Porque, primeiro, expõe as pessoas, né, que são presumidamente inocentes, então elas deveriam ter o direito de só serem expostas, né, como o que quer que seja, depois que tivessem o trânsito em julgado da sua condenação. Até isso, elas são presumidamente inocentes. Uma pressão muito forte de uma mentalidade punitivista e um discurso punitivista que a gente tem, que às vezes é estimulado pelos meios de comunicação e que chega até as pessoas e às vezes contamina o próprio judiciário, né? E isso dificilmente soma para o processo, dificilmente ajuda qualquer coisa no processo, né? Acho que a gente tem que trabalhar nos autos, não tem que trabalhar na televisão, não tem que trabalhar nos meios de comunicação. É um erro, então, expor. Você vê que é um erro expor ali o seu cliente. Eu entendo que a exposição exagerada, a gente tem que ponderar aí, né, direitos fundamentais. Claro que existe o direito à informação, mas é preciso que isso seja muito bem ponderado, porque senão a gente cria um cenário em que pessoas inocentes são moralmente linchadas e execradas publicamente antes de ter o direito de se defender, né? E algumas delas até inocentes, né? muitas vezes inocentes. E você falou em cenário. Eu vi que você se afiliou a um partido político. Qual é as pretensões do Lucas? É sair da advocacia, é ficar na advocacia e na política, é se candidatar? Como é que está esse pensamento? Ângela, essa filiação causou tanta polêmica que eu nunca imaginei. Na verdade, Ângelo, foi um pedido de amigos queridos meus, né, que viu em você um perfil de político. Sim. Segundo, um momento muito delicado que eu vejo que o Brasil está enfrentando, e chega uma hora que você precisa ter lado. Não dá para ficar em cima do muro, porque às vezes aquele sujeito que é
de alguma maneira, ajuda a formar opiniões, eu acho que se ele se omite, ele está colaborando para a manutenção das coisas como elas estão. E eu estou vendo um cenário muito preocupante no mundo político brasileiro, ameaças claras à democracia e ao Estado de Direito, e eu acho que não dá para calar diante desse cenário. Então a gente precisa se posicionar. Qual seria esse cenário aí? Como é que você está vendo aí? Ângelo, um dia desse a gente acordou com o exército nas ruas, né? A gente acordou com o exército nas ruas. Isso a gente está ouvindo pessoas, né, dizerem que é possível que a gente não tenha eleições para presidente nas próximas eleições. Isso é um cenário que a gente está vendo o Estado centralizado negando a ciência, negando uma situação de pandemia com pessoas morrendo. Né? A gente está vendo discursos de ódio se propagando, a sociedade ficando completamente segmentada e dividida entre extremos, de maneira que daqui a pouco a gente tem uma guerra civil no país, porque as pessoas não conseguem mais dialogar. Está impossível dialogar. Então, quando a gente vê esse tipo de coisa, Ângelo, parece que a gente precisa tomar uma posição. Isso não significa dizer que eu vá enveredar pela carreira política, que eu pretenda me candidatar a alguma coisa. Mas pretende? Ou nada. Por enquanto não está no meu horizonte de visão, Ângelo. Eu sou advogado, vivo da advocacia, sou muito feliz e realizado vivendo da advocacia, é o que me faz feliz, é o que eu quero continuar fazendo, né? Mas são a história dos chamados. Se acontecer um chamado e a coisa estiver configurada de uma forma que isso seja necessário, né, pode acontecer. Mas não estou, de maneira nenhuma, considerando isso. No momento, meus focos profissionais hoje são continuar advogando, que é o que eu faço, que eu amo fazer. Vou fazer meu pós-doutorado, estou com muitas ideias ainda para desenvolver, me dedicar à minha carreira acadêmica, tem um monte de coisa que eu quero escrever. E quero colaborar com a Ordem dos Advogados do Brasil. Quero colaborar com a Ordem dos Advogados do Brasil. Este ano não vou me colocar à disposição para ser candidato a presidente, mas quero estar colaborando. Por que você não se colocou? Primeiro, porque se for para mergulhar numa missão como essa, a gente tem que mergulhar de cabeça, né? E eu já estava com um plano pré-definido do meu pós-doutorado. Já é uma coisa que já está em curso. É um pós-doutorado que eu vou fazer sob a orientação do professor Sebastian Scherer, na Universidade de Hamburgo, que eu considero, é um criminólogo alemão que eu considero o mais importante criminólogo em atividade no mundo. Seu ponto de referência. Então, é um ponto de referência. Então, para mim, foi uma das maiores alegrias que eu tive na minha vida quando eu descobri que eu fui aceito e recebi o convite dele, né, para ser supervisionado por ele. Então, eu preciso fazer uma coisa muito boa nisso aí, né? Não dá para. Então, eu preciso compatibilizar isso com outros afazeres da minha vida. Além disso, as eleições da ordem são muito pesadas, sabe? Em qual sentido pesado você fala? No sentido da campanha, das tentativas dos ataques pessoais que você sofre, do desgaste que você sofre durante a caminhada toda, do quanto você precisa abrir mão e abdicar do tempo que você tem com a sua família, com as pessoas que você ama, abdicar do seu escritório, né? Para você estar se dedicando 100% àquilo ali. Se empenhando, né? Eu tenho hoje a consciência muito limpa, muito tranquila, sabe, Ângelo, de que eu participei, me dediquei à ordem, né? Fiz meus sacrifícios em favor da advocacia, doei 3 anos, por exemplo, da minha vida como vice-presidente, estava disposto a doar mais 3, né? O cenário, uma decisão da advocacia, né? Resolveu que não, né? Mas eu sinto aquela sensação de que eu tenho cumprido minha missão, né? E posso até um dia me candidatar a presidente em um outro momento. Mas agora, eu acabei de, inclusive, a gente começou a entrevista, eu estava falando do meu avô, perdi meu avô há bem pouco tempo, né? Uhum. Perdi meu avô em novembro, dia 9 de novembro do ano passado, que inclusive é o dia do meu aniversário, né? Ele faleceu no dia do meu aniversário. E aquilo me trouxe muita reflexão, porque eu morei com meu avô durante muito tempo, mas mesmo depois que eu deixei de morar com ele, para ter minha própria casa, eu sempre almoçava com meu avô, todos os dias. Todos os dias eu almoçava com ele para ter meu contato com ele. E o tempo que eu passei
tendo menos esse contato foram exatamente os 3 anos em que eu passei vice-presidente da Ordem. Porque muitas vezes eu almoçava na própria OAB, almoçava lá com o Chico Lucas, né? Almoçava no escritório, tinha que me desdobrar e correr para todos os lados. A gente sacrifica muitas coisas. E hoje eu penso, poxa, foi um sacrifício que valeu a pena, foi legal, mas quantas horas de convívio a mais eu poderia ter tido com meu avô, né? Quantas horas de convívio a mais eu ainda posso ter com as pessoas que eu amo, que precisam de mim também, pessoalmente, né? Então, foi uma coisa muito de conjuntura dos astros, do momento psicológico em que eu estou, né? Da frequência em que eu estou vibrando, né? Eu estou vibrando numa frequência mais desprendida, mais tranquila, de querer mais... A vibe está mais suave. Mais suave, né? Mais suave. Por outro lado, eu vejo uma situação muito periclitante da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Piauí, e não tenho coragem de cruzar os braços e ficar indiferente a isso. Então eu vou a campo, eu vou me envolver, nosso grupo político vai se envolver de cabeça e vou participar e contribuir com a gestão de uma maneira que seja compatível com... É que não interfira esse seu plano isso. Aí que está em curso, né? Exatamente. E como é que você se define hoje? Você está realizado, já fez tudo o que queria fazer, pretende escrever um livro, que tem muita gente que diz que só está realizado depois que planta uma árvore, escreve um livro, tem outra coisa que eu esqueci, né? Mas como é que você define aí? Está realizado? Eu me sinto realizado. Mas claro que a gente não pode dizer que já encerrou o que tinha para encerrar. Tem tanta coisa que eu queria fazer. A vida é tão curta, Ângelo. Não sabe o dia de amanhã. Curta. E a vida é tão curta e tem tanta coisa no mundo bacana para a gente fazer, né? Eu ainda queria aprender a tocar violoncelo. Eu queria aprender. Tem muitas coisas, né, pro mundo. Mas como músico não é muito difícil, não, né? Até a gente tem que ter tempo para se dedicar. Tem tanta coisa. Eu ainda queria terminar a minha vida com. Isso é uma coisa que eu ainda vou fazer, um curso de formação em psicanálise. E eu ainda tenho muita vontade de estar ali ouvindo meus pacientes no divã. É uma outra paixão que eu tenho, a psicanálise, a filosofia, enfim. Livro, publiquei agora recentemente o 4º, né? Então já plantei algumas árvores ali e outras vão vir ainda. Mas eu me sinto realizado no seguinte sentido. Por exemplo, as pessoas me perguntam, você se considera um advogado bem-sucedido? Eu me considero um advogado bem-sucedido, dentro do meu conceito de sucesso. Qual é o meu conceito de sucesso? Para mim, bem-sucedido, né? Aquele sujeito que tem vários milhões na sua conta bancária, o cara que tem um helicóptero, um avião, uma cobertura em Miami. Para mim não é isso, sucesso não é isso. Para mim, bem-sucedido é aquela pessoa que vive fazendo o que gosta e é feliz fazendo o que gosta, né? Eu vivo da advocacia, eu sou feliz vivendo da advocacia e vivo dignamente. Como diz lá o Zé Cabaleiro lá naquela música, eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus, né? Mas vou tocar esse velho navio. Então, minha vida está muito tranquila como eu estou. Sou feliz, sou tranquilo, me sinto realizado. Acho que sou razoavelmente reconhecido na minha profissão, no meio em que eu resolvi atuar. Tem outras coisas que eu gosto de fazer e preciso ter tempo, senão, se eu ficar também com a cabeça só no direito, às vezes eu fico meio, né, angustiado. Ali, né? Então eu preciso de outras coisas, eu preciso de arte, eu preciso de música, eu preciso de poesia, eu preciso de literatura, eu preciso da filosofia demais, eu gosto demais da filosofia. O Brasil hoje, você falou em filosofia, falou em cultura, está faltando aqui... Precisamente no Piauí, como é que você está vendo aí essa falta de cultura, de filosofia nas escolas? A gente tem muita gente fazendo e tentando fazer cultura de qualidade no Piauí. Às vezes falta incentivo, né? Às vezes falta reconhecimento. A gente tem muito músico bom no Piauí, a gente tem bons poetas, bons escritores, a gente tem bons artistas plásticos, a gente tem muita gente boa e muito talento. Muito talento a gente tem. O que está faltando é um incentivo. Incentivo. Para criar, por exemplo, uma atmosfera propícia a isso, né? Quais são os grandes eventos de arte que a gente tem hoje, os grandes espaços culturais, porque a cultura não pode ficar restrita a guetos. A cultura tem que alcançar a população em geral, né? E eu sinto um pouquinho de falta disso, né? De uma vida cultural mais ardente na nossa cidade. Muito bem, gente. Esse foi o doutor Lucas Villa, professor, filósofo, escritor. Ângelo, satisfação grande estar aqui com você. Papo muito, muito agradável. Adorei nossa conversa. Conte sempre comigo. Parabéns pelo projeto. Acho que é um projeto
brilhante, ganha a nossa sociedade com esses bate-papos tão descontraídos. Ganhei eu hoje com esse nosso papo, gostei demais. E quero que vocês contem comigo. Estou sempre por aqui. Aqueles que estão nos assistindo, transmito um grande abraço. Peço perdão, às vezes, pelo excesso de sinceridade. É meu jeito, eu não consigo ser de outra maneira. Mas queria deixar esse grande abraço a todos. Que todos tenham tranquilidade na forma como tocam suas vidas. Que a gente tenha parcimônia com esse momento tão delicado que a gente tem vivido, da pandemia. Que a gente ponha a nossa cabeça no lugar e, principalmente, que a gente tenha compromisso com os valores da humanidade, que a gente não perca a fé nos seres humanos, que a gente não deixe de acreditar nos seres humanos e em todas as potencialidades que os seres humanos têm para nos trazer. Não se esqueça, se inscreva em nosso canal, ative as notificações. Muitas entrevistas tem, vão estar passando por aqui. Lhe agradeço novamente pela entrevista. Eu é que agradeço. Um grande abraço, conte sempre comigo.